importância da caminhada como instrumento para a promoção de saúde pública é o nosso assunto de hoje. Conversamos com os professores de Educação Física Erinaldo Andrade e Timóteo Leandro Araújo. Timóteo, você falou sobre caminhar, né, nos lugares onde o ar esteja melhor, mas há períodos do ano em que realmente nem os parques estão tão próprios assim para a gente caminhar numa cidade como São Paulo, por exemplo, né? E nesse caso, o que é mais recomendado? A gente vê pessoas caminhando também à beira das avenidas, com trânsito intenso. Gera um questionamento aí também, devo ou não devo ir, né? Pode parecer um contrassenso a gente imaginar que a pessoa vai caminhar, por exemplo, aqui em São Paulo, naquele quarteirão mais poluído, que seria, no caso, a Avenida Paulista, entre meio-dia e 1 hora depois que acabou de almoçar. Mas a gente pode realmente reforçar que, se não caminhar e ficar lá no restaurante, esperando o horário de chegar, esse tempo parado vai trazer mais malefícios do que essa caminhada. O que a gente tem que reforçar para quem está ouvindo a gente, que essa caminhada que a gente está tentando lembrar, ela não é próxima daquela que a gente pode chamar de exercício e esporte. A gente está falando de uma caminhada para a adoção do estilo de vida, onde a pessoa possa fazer, conversar, respirar e, na impossibilidade desse tempo não permitir que ela faça isso, que ela possa adequar esse ritmo, essa intensidade. Por exemplo, a gente sabe que essa caminhada que a gente está querendo reforçar agora é uma caminhada que ficaria próximo dos 5 a 6 km por hora. Uma caminhada agradável, prazerosa e que dê para conversar, mesmo que o clima esteja não muito propício. Mas se puder evitar esse horário mais intenso, seria melhor. E, Erinaldo, em relação à ingestão de líquidos, nesse tipo de caminhada também é importante, mesmo nas curtinhas? Na verdade, sim, você ingerir líquido, a hidratação, ela é importante, na verdade, em relação a todos os dias, isso é importante. Agora, durante a caminhada, períodos curtos, o que se recomenda é que se ingira 200 ml de água a cada 15 minutos, 15, 20 minutos de atividade física. Então, assim, provavelmente para caminhadas curtas não tem a obrigação disso, mas é importante que as pessoas se mantenham sempre hidratadas ou se parou para realmente fazer uma caminhada como exercício, como o Timóteo mesmo falou, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa é a caminhada quanto mudança de estilo de vida, essa caminhada que a gente faz no dia a dia, para os afazeres do dia a dia, e aquelas pessoas que adotaram caminhada como exercício. Para aquelas que adotam caminhadas como exercício e caminhadas mais longas, 30 minutos a 1 hora, isso é importante que as pessoas se mantenham hidratadas. Foi lembrado aqui no comecinho do programa, né, a importância da caminhada como ferramenta para a promoção, né, da saúde. Agora, as pessoas às vezes ficam se perguntando, mas como é que essa caminhada impacta no meu organismo, né? Uma caminhada tão curtinha ou intercalada às vezes, com a roupa que eu estou usando. E é possível também prevenir doenças com a caminhada dessa forma? Sim, isso é o que a gente vai reforçar aqui com todas essas sextas-feiras, que é a importância da atividade física e hoje trazendo a caminhada como exemplo. Talvez a gente não cure as doenças que já estão instaladas, isso a gente pode deixar bem claro, mas a gente, com essa caminhada, com essa atividade física dividida nesses blocos de 10 minutos, 3 vezes, a gente pode garantir e reforçar que aonde você se encontra na aptidão física, a gente pode manter. E se essa doença já está instalada, que seja crônica, a gente pode fazer com que ela não aumente o seu grau de prejuízo à saúde. Então a gente sabe hoje que essa caminhada pode ajudar no controle da glicemia, ajudar no controle do peso corporal. A gente não quer que as pessoas saiam amanhã para caminhar do jeito que a gente está querendo aqui e que ela emagreça na próxima sexta e que ela volte aqui falando, resolvi. Mas a gente pode garantir que se ela caminhar esses 7 dias, esses 30 minutos, o peso que ela tem hoje vai ser muito parecido com o peso da próxima sexta. E quem sabe ela pode manter esse peso e começar a sentir essas mesmas vantagens ou melhores vantagens sem o peso mudar. Porque as pessoas hoje acreditam que ela só tem benefício quando o peso diminui. E aí acaba deixando tudo para o peso corporal. E as mudanças vão acontecendo e ela não percebe, como mudanças, por exemplo, do ponto de vista psicológico. Ela tem mais prazer, autoestima e não vai se preocupar com a roupa amarela ou azul ou com tênis alto ou baixo. O que a gente quer é que ela consiga, nesses 30 minutos, lembrar e perceber essas mudanças internas também. Para esse tipo de atividade, como vocês propõem, é necessária uma avaliação física? Porque caminhar a gente acaba caminhando, né? Todo dia a gente tem que levantar e caminhar. Mas é necessário que uma pessoa faça uma avaliação para saber como é que ela está. Algumas pessoas já têm até algumas questões como hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares. Lembrar que esse tipo de caminhada, essa mudança no comportamento, na verdade, como o Timóteo falou, assim, é uma atividade que, para quem muda, não oferece risco
a saúde. Então, na verdade, assim, é uma mudança de comportamento, a atividade é leve ou moderada, pelo menos a proposta é que as pessoas façam atividade física leve a moderada. Portanto, nesse aspecto, para aquelas pessoas que não apresentam nenhum fator de risco, as pessoas não teriam necessidade de ter acompanhamento, de ter uma avaliação para iniciar essa atividade de forma leve ou moderada. Além do mais, como o Timóteo falou, a questão do prazer, de participar de grupos, de ter amigos fazendo caminhada. E aí, assim, a própria questão de socialização é uma coisa importante, até mais importante às vezes do que a questão da saúde biológica. Em si, a questão psicológica talvez seja mais importante. E é algo que começa a fazer falta, né, de verdade, depois de um tempo, né? Sim, para as pessoas que já têm isso como hábito, a falta desses 30 minutos, ou desses 10, ou desses 15 em 2 vezes, as pessoas já começam a perceber mudanças no sentido contrário, que aí o peso começa a aumentar e aí ela começa a perceber a falta dessa atividade. Mas a gente tem que reforçar que não é para ficar também com essa pressão toda, que agora não pode e aí tudo vai ser pior. Acho que dá para se encontrar um meio termo e começar a voltar a fazer. Só fazer um resgate muito grande, a gente tem percebido essa importância da caminhada hoje quando a gente assiste propaganda de competições. Até um tempo atrás, tudo era corrida, e vocês podem perceber hoje que para cada competição de corrida tem uma competição de caminhada, e onde o importante é apenas completar a caminhada. Então, a importância dessa atividade. As pessoas em casa hoje já podem ir aos postos de saúde, que existem grupos de caminhadas organizados, ou ela pode começar a cobrar para eles começarem a acontecer. Já tem profissionais da área da saúde, independentes do diploma, seja professor, enfermeiro, médico, que já estão implantando esses programas de caminhada. Nossa, muito importante a gente saber disso. Nós fazemos agora um breve intervalo, tá? Voltamos logo. Estamos conversando com os professores de Educação Física Erinaldo Andrade e Timóteo Leandro de Araújo sobre a importância da caminhada como instrumento para a promoção de saúde pública. Erinaldo, qual é o impacto da caminhada sobre outras atividades físicas? Ela substitui atividades físicas? Tem influência no nível de atividade total? Bem, hoje existe um interesse grande hoje de diversos países em monitorar o nível de atividade física da população. Deve ter um questionário proposto pela Organização Mundial de Saúde, que ele mede o nível de atividade física em 3 grupos de atividades. São atividades vigorosas, atividades moderadas e a caminhada especificamente. E desde 99, a gente tem monitorado os dados em São Paulo e tem visto que tem se aumentado o nível de atividade física. Mas esse aumento tem sido principalmente em relação à participação das pessoas na caminhada. Então a gente vê que o aumento do nível de atividade física que é atribuído à caminhada, ele é maior do que a participação das pessoas em atividade moderada ou atividade vigorosa. Talvez por conta de programas de promoção de atividade física que incentivam a mudança de comportamento e a caminhada, como nós já falamos antes, por ser talvez a atividade mais acessível. Então tem sim essa caminhada ela tem uma colaboração muito grande em relação ao nível de atividade física das pessoas. Até porque, por que se pergunta e se questiona a caminhada separado? Porque normalmente as pessoas têm tendência a esquecer a caminhada que elas fazem no dia a dia e acabam não contando isso como atividade física. Então é uma ferramenta importante na promoção de atividade física, sim, e no nível de atividade física. E aí a caminhada como uma atividade já ali no dia a dia, não só no momento do almoço, mas aquela que a pessoa se dedica mesmo a fazer. Houve mudança também em relação à faixa etária de quem está aderindo mais à caminhada? Isso é uma coisa interessante. Assim, a gente vê que principalmente o grande aumento na prática de caminhada são para as pessoas da terceira idade. As pessoas da terceira idade elas têm aumentado o nível de atividade física, principalmente na caminhada. Inclusive, hoje a gente vê mais grupos formados de terceira idade, grupos que se reúnem num período do dia para caminhar, pessoas da terceira idade, inclusive minha mãe faz isso, e até acabam se envolvendo com outras atividades, não só atividade física, mas com outras atividades que são interessantes para as pessoas idosas, como pintar. Interagem, né? São outras atividades também que são interessantes do ponto de vista psicológico. Ah, legal. E, Timóteo, quando uma pessoa começa a gostar tanto de caminhar, daí ela cria o hábito diário, daí ela dos 30 ela quer caminhar um pouco mais.
ela começa a precisar de uma orientação de um profissional ou ela pode estabelecer as próprias metas, os objetivos dela? Para começar um programa de caminhada, essa pessoa vai começar de forma lenta e com metas alcançáveis. Então, ela pode até preparar a vida dela de outra forma. Então, o problema é que a pessoa começa na segunda-feira com 22 minutos e na terça ela já se acha no direito de dobrar os 22 para 44 porque não fez nenhuma dor. Então, é isso que não pode acontecer. Então, a gente tem tentado criar algumas metas que a pessoa pudesse saber quanto que ela fez na segunda-feira e, a partir daí, ela aumentar gradativamente. Por exemplo, hoje nós temos um instrumento que ajuda a monitorar a quantidade de passos que nós fazemos diariamente, que é um instrumento chamado pedômetro, uma tradução que ficou assim, mas é um medidor de passos. Então, hoje a meta, para quem está em casa ouvindo a gente, é lembrar que você deveria só dormir depois que conseguiu completar os seus 10 mil passos. Pode parecer um número grande e assustador, 10 mil passos, mas isso vai ficar perto dos seus 5, 6 quilômetros. Mas isso é a quantidade de movimento que o ser humano precisa fazer para associar com as vantagens e benefícios da quantidade de movimento que se chamaria atividade física. O pedômetro é fácil de ser utilizado? É fácil de ser utilizado. Esse, por exemplo, que a gente está vendo aqui, que é o mais comum, não tem nem botões. Apenas a pessoa aperta, ele zera e de acordo com o movimento do quadril, vai acumulando esse número. Então, a gente falaria o seguinte, a pessoa chega em casa com 7 mil, enquanto ela assiste jornal, novela, conversa, leva o cachorro e volta, conversa com a esposa, ele continua fazendo essa caminhada dentro de casa, mesmo no ambiente fechado, para completar pelo menos os 10 mil. Mas vamos reforçar, não precisa completar os 10 mil de hoje para a próxima sexta. Comece com 5 mil e tente colocar metas de 5% a cada dia, 300 passos a cada dia, e isso ele vai percebendo essas mudanças e até podendo monitorar se alguma dor aconteceu. Agora, quando isso virar um hábito realmente efetivo, essa pessoa já está com mais de 3 meses e ela já cumpre a recomendação dos 10, ela quer aumentar a intensidade, seria interessante ela poder buscar apoio de um profissional que poderia agora estabelecer qual seria o objetivo que ela quer agora. Agora a gente vai dividir com ela o que é viável e o que ela poderia vir a receber. Olha, eu estou curiosa aqui. Você trouxe uma caixa e eu consegui ler daqui que está escrito Agitol. Agora, o que é o Agitol? Ótimo. Isso faz parte de um dos instrumentos de intervenção que a gente tem dentro do programa Agitamundo, que é a pessoa, geralmente, ela toda vez que vai tomar um medicamento, ela agita o medicamento e aí usa. A gente está trazendo um medicamento novo para a população, só que esse tem um diferencial. Ele só faz efeito se for agitado dentro da gente. Então, a pessoa pode abrir, tomar de forma simbólica e ele só faz efeito se alcançar os 30 de uma vez, ou 2 vezes 15, ou as 3 sessões de 10 minutos. Então, até 3 vezes ao dia? Seria recomendado. E o mais interessante, essa é a dosagem mínima que a gente está trazendo. Se as pessoas quiserem até fazer um pouco mais, 45, até é permitido, a gente coloca aqui na bula e pode escrever na caixinha, não tem problema algum. Esse é o mínimo recomendado que hoje a população deveria estar envolvida com atividade física e, como o professor Reinaldo reforçou, se essa atividade for completada com caminhada, que seja então pelo menos uns 30 minutos de caminhada. O que está escrito aí do lado desse automóvel amarelinho? Tem sempre uma dica. Isso. E para cada, por exemplo, nesse caso aqui, vai ficar um pouco a gente falar, não é pode escolher outro ecologicamente correto, mas se você tiver que lavar o carro, que lave você. Então, isso também é uma atividade física. E com isso, mas que você lave sem a mangueira e com o balde, que a gente sabe que isso também vai ser associado com prática de atividade física. Aqui embaixo tem o seu cachorro, tem o ônibus que a gente comentou anteriormente. Isso que está acontecendo agora, enquanto a gente está sentado e as pessoas estão trabalhando ali atrás da câmera, isso tudo também é atividade física. Isso aqui as pessoas podem conseguir com a gente, fazendo solicitações, a gente tem como mandar esse material para as pessoas utilizarem aonde quiser. Isso é o mais importante. Então, olha, para a gente concluir o nosso programa hoje, uma mensagem final, por favor. Bom, a mensagem é que a gente tem que, a ideia, a proposta é que a gente deveria tentar, de certa forma, eliminar o sedentarismo da nossa população e talvez uma forma de iniciar isso talvez seja caminhando. Então, sempre que possível, caminhe. Muito obrigada, Timóteo. Muito obrigada, Erinaldo. O nosso programa hoje fica por aqui, mas você pode participar escrevendo a sua sugestão de temas para serem esclarecidos pelos nossos consultores e seus convidados.
Música